Olá, meus amigos, como vocês estão? Tá tudo bem? Olha, eu espero que esteja tudo bem por aí, por aqui também tá tudo bem, tá tudo fantástico. Vamos então terminar essa nossa videoaula com a sequência de 4 episódios, 4 vídeos. E se vocês chegaram até aqui e assistiram lá desde o primeiro, olha, eu agradeço imenso vocês terem participado dessa sequência comigo, isso é muito importante. Eu gostaria muito de deixar a minha gratidão exposta aqui nesse vídeo a você que participou, que viu e aprendeu e absorveu qualquer informação que vale para o teu dia a dia. Obrigado por isso e vamos então terminar essa ponte de 4 elementos para a gente ver logo o resultado, né? Eu espero que vocês estejam tão ansiosos quanto eu para a gente poder ver aqui o resultado que vamos obter com esse trabalho depois desse glazer. Então, basicamente é o seguinte, após a segunda queima, desceu do forno da segunda queima, o que eu faço? Eu pego essa ponte e eu começo a trabalhar já nas linhas de ângulo, já entro com disco. Eu uso pouquíssimas brocas para dar acabamento. Neste caso aqui eu vou usar um pouco mais para a gente poder ver mais uma transição de texturas vestibulares, tanto verticais quanto horizontais. Eu vou falar um pouco mais disso mais para frente, tá bem? Mas aqui eu no dia a dia, basicamente eu uso muito pouca broca. Por quê? Porque eu tento fazer tudo o que eu preciso com pincel. E depois eu vou vir com a broca para dar um leve acabamento, né, uma leve texturização vestibular, porque ao fundo, no frigir dos ovos, os pacientes por norma, eles não gostam muito de textura vestibular, tá bem? Isso é uma coisa que se você faz já cerâmica, você já está habituado no teu laboratório, ou já trabalha num laboratório onde você faz cerâmica, provavelmente você já percebeu isso, que toda vez que você tenta caracterizar uma face vestibular, o paciente manda para trás, ele fala que não gostou muito, aquilo não, ele passa a língua e sente qualquer coisa ali, ele não está muito satisfeito com aquilo. Então você provavelmente já observou isso. E com essa informação que a gente tem, não é? Toda aquela informação de texturas, toda aquela informação de fossas e de bossas vestibulares, né, que a gente vai criar, vai fazer de linhas de formação, de erupção dentária. Toda essa informação, ao fim e ao cabo, o que a gente na verdade precisa é fazer algumas linhas um pouco mais levemente mais marcadas, que vão determinar os lóbulos de formação mésio, médio e disto vestibular, e algumas linhas de erupção por cervical, coisas sempre muito bem leves, muito suaves, muito sutis, porque nosso paciente, por norma, na grande maioria, prefere assim, gosta de dentes mais lisos, com uma face mais lisa, que ele vai passar a língua e não vai sentir nenhum tipo de caracterização. Porque se você passa a língua no teu dente agora, eu te aconselho, faça isso, você não sente nenhum tipo de caracterização aí, não é verdade? Por que você não sente nenhum tipo? Porque a tua língua já está habituada, o teu cérebro já está habituado. É como as rugosidades palatinas. Você está em contato o tempo todo com o teu palato e você não sente nenhuma rugosidade. Mas se você passar a mão, ou até mesmo com um chiclete, faça isso um dia. Se você tiver a mascar um chiclete, prenda-o no céu da boca e depois olhe todo o negativo que vai sair nele. Você vai ver toda a rugosidade do teu palato. Mas a tua língua já não percebe. Por que ela não percebe? Porque ela já se habituou, ela já está mecanicamente acostumada com toda aquela rugosidade. E portanto, você quando passa a língua, ou passa a língua nos dentes, ou enfim, já não sente nenhum tipo de diferença, na verdade. Isso já é habitual, já está ali, já está a funcionar como deve ser. Bom, então, eu aqui vou mostrar para vocês um pouco mais daquilo que eu faço de preparação de linhas de ângulo, a preocupação, eu tenho um pouco mais de preocupação, neste caso, em fazer com algumas brocas a mais, porque eu quero que vocês também vejam, eu quero que vocês possam acompanhar um pouco mais de conteúdo, né? De verem, tá sendo utilizado aqui uma quantidade de brocas, ok, eu posso utilizar essa broca com esse desenho, né? Ou em pera, ou em chama, ou uma broca, uma cônica invertida, enfim, tem vários tipos de broca que você pode utilizar para fazer as suas texturas, brocas esféricas, mas neste caso vocês vão ver que o grosso eu faço inicialmente com disco e depois faço logo as minhas linhas verticais. Lembrem-se sempre disso, isso é uma dica importantíssima, tem que se ter atenção. Textura vestibular
inicia-se sempre pelas linhas verticais. Nunca pelas horizontais e depois as verticais. Não, você não vai ter um bom resultado dessa maneira. Inicie pelas linhas verticais e depois você faz as horizontais. Como eu disse, sempre muito sutis, muito suaves. Aqui eu vou tentar dar uma marcaçãozinha. Eu vou mostrar tanto com lápis vermelho quanto com lápis azul quais os resultados que a gente pode conseguir obter, né? Marco aqui com vermelho uma linha de ângulo, ela ficou um pouco desviada, eu venho com azul e marco onde eu quero que ela passe e vou com uma broca e desgasto a vermelha até chegar no azul. Então quando eu passo de novo os lápis, eu tô na região em que eu quero, eu cheguei no resultado em que eu esperava chegar. Então basicamente eu vou fazendo isso. Você inclusive pode fazer marcações para você identificar aonde está a tua transição de terço médio para terço cervical, para você fazer ali da primeira para a segunda inclinação vestibular, não é? E depois a terceira inclinação que já fica no terço incisal. Então você pode fazer essa marcação, que é onde justamente vai ficar uma transição de luminosidade, que vai ter ali um pouco mais de valor naquela região. Então você também pode fazer a marcação das linhas de ângulo, pode fazer os seus desenhos daquilo que você quer fazer como textura, principalmente as marcações entre os mamelos, né, as formações de mamelo, porque normalmente é ali onde tem alguma textura vertical um pouco mais marcada, e depois também vir com a tua textura horizontal para fazer aquele acabamento final. Então basicamente, após ter feito isso, o que eu faço eu acerto as incisais dos meus dentes, acerto todas as incisais, porque nós temos que levar em consideração que isso é uma estrutura em que nós vamos estratificar apenas a vestibular. Então nós vamos trazer cerâmica nessa face vestibular e vamos acabar em zero na face incisal. Nós não vamos sobrepor a face incisal, nós não vamos passar para a região palatina, nós vamos acabar aqui em zero. Por que nós vamos acabar aqui em zero? Porque toda essa face palatina e incisal do meu dente, numa protrusão, vai servir como rampa, vai auxiliar a protrusão sem lascar ou sem fraturar a minha cerâmica vestibular. Se ela tiver aqui com um gapzinho a passar pela área incisal, pode acontecer uma fratura da face vestibular e você vai ter que repetir um caso por conta de, às vezes, 0,02 milímetros, e é o que acontece. Então essa broquinha na face incisal é extremamente importante para a gente poder proteger o nosso trabalho de uma fratura que possa vir a acontecer no futuro. Depois disso, de todas as marcações feitas, de todas as brocas, eu vou começar o processo de polimento do meu dente. Antes mesmo de utilizar o glazer, eu vou fazer um polimento, um pré-polimento do meu dente. A gente pode usar borrachas abrasivas, a gente pode usar borrachas que vão ajudar ao polimento. Também existem escovas, nesse caso eu vou utilizar uma escova. E esse tipo de trabalho, esse pré-polimento, vai auxiliar o quê? Eu não ter um caso em que depois de uma queima as minhas marcações vestibulares, toda a minha textura vestibular fique muito marcada. Então esse pré-polimento que eu faço, né, que eu posso chamar de pré-polimento, que eu chamo de pré-polimento, eu faço ele justamente com o intuito de não aparecer marcações grosseiras depois da queima do glaze. Porque depois da queima do glaze, se ainda tiver alguma linha muito marcada, muito grosseira, isso vai te dar trabalho, você vai ter que fazer uma nova queima, ou você vai ter que passar ali uma borracha e já vai perder a caracterização, vai perder a equivalência com os outros dentes, não é verdade? Então, esse pré-polimento que eu faço ajuda, auxilia para quando eu vou fazer a minha queima de glazer, eu ter o dente todo homogêneo e com o resultado final como eu gostaria que tivesse. Uma dica também muito válida é, durante o polimento, a utilização de uma broca com uma granulação mais fina. Antes mesmo de começar com as borrachas ou com as escovas, a gente utilizar uma broca de granulação mais fina. Isso vai ajudar a tornar a nossa superfície um pouco menos rugosa. Ela vai ficar com uns efeitos mais suaves por conta da granulação mais fina. Então também está aí mais uma dica interessante que você pode utilizar simplesmente no teu dia a dia, e isso é algo que pode te ajudar. Se você acha que faz ali algumas texturas e fica muito bonito, mas depois da queima do glaze, por você queimar um pouquinho mais baixo para tentar preservar toda a estrutura do teu dente,
você ainda achar que está muito marcada, às vezes uma broca com uma granulação bem fininha, vermelha, normalmente as vermelhas são uma granulação mais fina, elas vão conseguir trazer ali uma suavidade nessa textura vestibular do teu dente. Bom, então depois de tudo isso, aí nós vamos iniciar a fase efetivamente do glazer. Nós vamos passar o glazer no nosso dente, vamos fazer o nosso dente ganhar um pouco mais de croma cervical, interproximal, porque é uma região realmente muito importante, nós precisamos às vezes ganhar um pouco de croma. E tá aí uma dica agora que vai importantíssima, e olha, você pode misturar 50-50, uma proporção de meio a meio, de uma cerâmica low fusion, uma cerâmica de baixa fusão com a tua dentina. E dessa maneira você faz ali uma mistura, deixa aquela massa homogênea, insere ela nessas ranhuras interproximais que possam ter ficado um pouco mais marcadas, um pouco mais abertas do que você queria, vibra bem e seca. Isso vai te ajudar a ganhar no glazer uma queima. Você não vai precisar fazer uma queima de ajuste, você vai poder fazer a queima com a temperatura do teu glazer. Você vai fazer a queima, neste caso, né, nós vamos utilizar uma queima de uma temperatura a 750 graus, então nós não vamos queimar muito alto, também não vamos queimar tão baixo. Isso vai preservar as estruturas, toda a anatomia que a gente fez no nosso dente, todas as texturas vestibulares vão estar lá e vocês vão ver isso nas fotos. E a gente, dessa maneira, com essa temperatura e essa mistura de cerâmicas, a gente consegue resolver um pequeno espaço que ficou interdental e a gente consegue fazer uma queima que depois, ao fim e ao cabo, você não precisou fazer uma queima de ajuste, já queimou no glaze e conseguiu despachar, liberar esse trabalho o mais rápido possível e vai estar pronto para ser instalado em boca. Algo que você pode fazer é, logo depois dessa queima, você pode passar até um disquinho com uma granulação bem fina, depois passa uma borracha, puxa um brilho dessa região em que você passou um disco, porque pode ser que fique, se você não tomar o cuidado devido, pode ser que fique alguma quantidade de cerâmica justamente nessas porções onde você entrou e vibrou bem. Depois da queima pode ficar uma leve rugosidade entre esses dentes, então é bom que você passe um disquinho para que você consiga dessa maneira fazer a homogeneização dessa área e ela ficar totalmente lisa, sem nenhum tipo de aderência, para que não se acumule ali nenhum resíduo de alimento, nenhum tipo de tártaro, nem placa bacteriana, nem nada do tipo, né? Então a gente quer sempre que a higienização da nossa peça também possa ser feita o mais fácil possível, para que o paciente tenha uma longevidade com essa peça em boca e que dessa forma a gente possa oferecer o melhor trabalho possível ao nosso paciente final, que é quem vai estar com a prótese em boca, e também ao nosso cliente intermediário, que é o dentista, né? Que ele fique muito satisfeito, porque isso também vai gerar para ele menos dor de cabeça, porque esse paciente não vai voltar a reclamar que está ali a acumular alimento ou querer fazer algum tipo de intervenção naquela região e que depois possa até vir a fraturar a tua prótese. Você tem que dar garantia de um trabalho que ao fim e ao cabo era um disquinho, alguma coisa do tipo, um polimento, uma tensão um pouco maior nessa finalização, e o trabalho sairia perfeitamente para estar instalado em boca.
Bom, então, como vocês podem ver, este é o resultado do nosso caso. Essas são as fotos finais. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês possam ter aprendido algumas dicas, possam ter absorvido alguma informação com essas quatro videoaulas. Eu espero que vocês possam estar bastante satisfeitos com o resultado que vocês conseguiram obter no teu dia a dia, no teu laboratório, no teu trabalho. Faça um favor, então, comentem aqui embaixo o que vocês mais gostaram, ou o que vocês acham que pode ter faltado, até mesmo para que eu possa num próximo vídeo, numa próxima videoaula, numa próxima sequência, acrescentar essas informações que de repente podem ser coisas que vocês têm dúvidas ou algumas dificuldades do dia a dia, e dessa maneira eu posso vos ajudar a melhorar o teu trabalho, o teu dia a dia, tá bem? Então, contem comigo, obrigado por assistirem até agora, continuem no canal, fiquem atentos, porque a gente vai continuar aqui a postar videoaulas, e eu espero que vocês estejam curtindo bastante esse momento aqui conosco, tá bem? Obrigado e até breve.